E nós voltamos com o programa Mão na Roda, recebendo hoje a professora Luciana Leal, que está nos dando uma verdadeira lição sobre inclusão e sobre um assunto muito importante que realmente pode levar algumas famílias a ter um respaldo e entender exatamente o que precisa. Professora, antes de fazer mais alguma pergunta, existem aqueles que não admitem, não aceitam, os pais que não aceitam que seus filhos tenham algum tipo de deficiência. Eles também não admitem que precisam talvez de um cuidado especial. Isso não é verdade? Sim. E a gente também entende se não aceitar do pai, porque não é fácil ter um filho com deficiência, né? Quando a gente espera por um filho, a gente espera um filho típico, né? Sim. Mas sair do luto e ir à luta é melhor para todos, melhor para os pais, melhor para os filhos, né? E quanto antes esse acesso, quanto antes esse cuidado, quanto antes esse trabalho especializado, todos ganham. O aluno com deficiência ganha mais, né? Mas a gente entende o sofrimento dos pais, porque os pais sofrem, né? E a gente entende tudo isso, porque nós somos pais também. Sim, né? Sem dúvida. Aliás, quantos filhos você tem? Tenho 2 filhas. 2 meninas. Lindas, por sinal, porque sim. Eu conheço suas meninas muito bonitas. E no primeiro bloco, você falou sobre alguns documentos que existem a respeito da inclusão. O que são esses documentos e quais são? O que significa isso, ter documentos sobre a inclusão? São alguns documentos, mas penso que os mais importantes, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a Declaração Universal de Educação para Todos, que é de 1990, e a Declaração de Salamanca, que é de 1994. Todos esses documentos, eles preveem a inclusão dos alunos com deficiência e principalmente esse abolir todo o aspecto que diz respeito à discriminação contra a pessoa com deficiência. Esses documentos foram muito importantes para o processo de inclusão que nós temos hoje, né? Para chegar onde chegamos, temos que avançar muito mais. Se a gente pensar que o censo demográfico de 2000, ele prevê que 14,5% da população tem alguma deficiência, a nossa pergunta nós não temos 14,5% da população na escola regular, né? Nós temos Sim. uma porcentagem muito inferior a isso, então nós estamos caminhando, né? Mas ainda falta bastante. Então esses documentos vieram para ratificar e fortalecer a necessidade da inclusão desses alunos. E quais os conceitos de inclusão e integração? O que nós podemos entender por isso? Que existem conceitos que precisam ser compreendidos também. Isso é ótimo, né? Sim. A gente pensar nesse acesso, permanência e aproveitamento da criança na sala regular, do ponto de vista da inclusão, é uma coisa. Do ponto de vista da integração, é outra. A integração é quando tudo recai sobre o aluno com deficiência, como quando o aluno tem que se adaptar a essa escola regular. E é justamente o contrário. Quando a gente pensa numa escola inclusiva, é a escola que tem que se adequar e tem que se preparar para este aluno com deficiência. Para receber o aluno especial. Não é o aluno especial que tem que se adequar à escola, ao ambiente da sala regular, ao professor, enfim, somos todos nós, é a escola, professores, alunos que se adequam, né? Para receber esse aluno com deficiência. Esse é o conceito da inclusão propriamente dita, é assim que tem que ser. Não é o aluno com deficiência que tem que se adequar, isso seria a integração. E a gente precisa caminhar, e acredito que estamos fazendo isso, para esse processo de inclusão mesmo, de um preparo de todos, que também não é aquela situação que talvez você já tenha ouvido dizer, que o professor precisa se preparar. O preparar-se não é antes, o preparar-se é durante. Porque não tem como a gente pensar em algo que seja para todas as deficiências. Quando eu penso numa deficiência específica, a deficiência intelectual, toda a minha adequação, todo o meu trabalho com uma criança deficiente intelectual é para uma criança, não é o mesmo para outra criança que tem a deficiência intelectual. Então a gente vai se preparando
De acordo com a realidade de cada um. E de acordo até porque as realidades são diferentes, sim, né? Quando a gente pode falar de uma mesma deficiência, que nós temos peculiaridades e particularidades diferentes, né? Então esse preparo é o dia a dia, é a gente estudar todos os dias e a gente principalmente está aí de coração, né, e cabeça abertas para receber essa criança com deficiência. E sejamos assim, bem transparentes. Há alguma certa resistência por parte de um percentual de professores ou de educadores que não aceitam trabalhar nessa área, ou não? Todos estão conscientes de que, uma vez em sala de aula, ele tem também que atender ao aluno deficiente? Olha, hoje eu percebo que todos estão conscientes. Todos estão conscientes, todos estão receptivos. Eles têm receio, eles têm medo, mas preconceito o professor não tem. Mas isso é normal, ter medo, né? O medo é até uma coisa sadia, sim, né? Você não ter ciência do que vai acontecer, do que você vai fazer, é muito complicado, realmente. A gente tem que admitir que eles não estão tão errados assim, né? Mas discriminação não existe mais. Discriminação e preconceito eu não observo mais no contexto da educação, seja estadual ou municipal. Então, acho que caminhamos, né? Estamos caminhando. E o professor, ele, como exemplo, ele está também ensinando os demais alunos, sim, a não terem nenhum tipo de preconceito, né? E esses alunos crescem melhor. Né? Esses alunos sem deficiência que convivem com um aluno com deficiência, porque as pessoas que não têm contato, quando vai a um restaurante e observam lá uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, ficam reparando e olhando. A criança que tem um síndrome de Down na sua sala, um autista, enfim, na sua escola, isso é natural para ela, né? Então isso é muito positivo mesmo. Em qualquer ambiente, em qualquer contexto, ele vai aceitar porque está acostumado a ter alguém ao seu lado. Isso é muito importante, eu acho que isso faz muito bom para a sociedade, como você falou, né? E para as crianças. A gente que convive também num ambiente de igreja, né? Tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? As crianças convivendo juntos. E o que nós temos efetivamente nas escolas hoje para atender? A escola precisa adequar móveis também, ou só a questão do professor estar preparado para receber o aluno X, vamos assim chamá-lo, porque, como você mesmo disse, há diferenças. E como cidadãos e como pessoas, nós temos inúmeras diferenças. Ainda aquele com deficiência tem um pouco mais de diferença, né? Até dentro da sua deficiência. Então, o professor, nós entendemos, tem que estar preparado ou tem que preparar-se no contexto da sua sala de aula e dos alunos. Mas o que nós temos? Efetivamente, o que existe hoje? Efetivamente, o que nós temos na escola pública hoje, né? Seja estadual, municipal, nós temos acessibilidade, né? Acessibilidade na maioria das escolas. Para o cadeirante, não é? Enfim, especialmente acessibilidade para o cadeirante. Nós temos o professor interlocutor para atender o surdo. O surdo, ele não vai estabelecer uma comunicação auditiva, porque ele não escuta. Então ele precisa de alguém para mediar a aula que o professor regular está dando. Então o professor interlocutor não é o professor do surdo, é aquele que vai mediar em língua de sinais para o surdo entender a aula que o professor de história, geografia, esse professor está dando. Então, tanto no que diz respeito ao município, quanto no que diz respeito ao Estado, os alunos surdos têm o professor interlocutor na sala de aula para mediar essa aula. Nós temos as salas de recurso no contraturno que atendem as crianças com professor especializado, no que diz respeito à deficiência intelectual, auditiva e visual. Nós temos o sistema Braille, as máquinas Braille para atender os alunos cegos. Todas as escolas têm ou não? Todas as escolas que têm alunos cegos. Ah, certo. Que têm os alunos cegos. Né? A lupa ampliada para os alunos com baixa visão. Então, nós temos alunos que enxergam, mas precisam de uma letra ampliada. Então, vem o material do Estado ampliado, o material do aluno, ele vem ampliado para atender esse aluno. Nós temos a formação continuada, então o Estado e o município oferecem cursos para formar esse professor
regularmente. Então, estamos caminhando, né? As escolas que têm salas de recurso no estado, elas recebem uma verba especial para compra de material específico. Por falar nessa sala de recursos, como é que funciona essa sala de recursos? O que existe dentro dela, o que tem nela para a gente se localizar? Né? A sala de recursos é uma sala que na escola ela só atende a criança com deficiência. Então ela não pode ser usada por uma sala regular em algum momento. Então tem recurso, porque tem o computador, tem a impressora, tem jogos, tem materiais didáticos específicos para atender as deficiências e tem um professor que é formado, né? Que é formado para trabalhar com essa deficiência. Ele faz um horário para atender as crianças com deficiência, ele atende 2 alunos, 3 alunos por vez, de forma que é um atendimento quase que individual. Personalizado, né? Personalizado. Você falou sobre questão de letras maiores para os alunos com pouca visão. Eu estava vendo esses dias atrás que num concurso público, alunos estavam pedindo uma prova diferenciada porque tinham dificuldades para ler. E a empresa que estava fazendo esse concurso providenciou para eles uma prova com letras bem gigantescas, vamos assim dizer, para que eles pudessem ter a mesma oportunidade daqueles que têm uma visão teoricamente normal, né? Eu tenho uma prima que diz que de perto ninguém é normal. Não. Todos nós temos algum tipo de deficiência de alguma maneira, né? Mas esses especificamente, porque está às claras, está diante de nós estamos ali, vendo, participando, e no caso do professor, convivendo com essas necessidades especiais. Não é só o aluno especial, é a necessidade especial. Agora eu gostaria que você nos dissesse, você já foi secretária municipal de educação, se todas as escolas aqui de Tupã, sejam elas escolas municipais ou estaduais, conseguem atender e têm alunos com deficiência. Todas as escolas municipais e estaduais de Tupã, elas têm alunos com deficiência. Algumas escolas têm mais, outras escolas têm menos, mas todas têm alunos com deficiência. Hoje eu estou na Escola Joaquim Abarca, o ano passado eu estava na Escola Irene Resina, e essas 2 escolas têm alunos com deficiência. Na Escola Joaquim Abarca nós temos 35 alunos com deficiência, né? Alguns em processo de estudo de caso. Quantos alunos? 35? Então nós temos alunos com transtorno do espectro autista, alunos com deficiência intelectual, temos alunos com baixa visão, temos aluno surdo na Escola Joaquim Abarca. Tem um aluno com deficiência na faculdade, no curso de pedagogia tem um aluno surdo, e já tive outra aluna surda que já se formou, que já fez pós-graduação, já tive um aluno cego no curso de jornalismo, e esse ano a Facate teve o ingresso, né, de uma aluna com paralisia cerebral. Então isso é um grande avanço, né? Se no passado nós tínhamos todos os alunos com paralisia cerebral numa instituição, porque a paralisia cerebral por algum tempo foi confundida com a deficiência intelectual, porque o aluno não fala, né? O aluno não tem movimento voluntário, só com os olhos, às vezes com o pé. A minha aluna é Joyce, ela foi minha aluna no Irene, hoje ela é minha aluna no curso de pedagogia. Ela não tem controle motor, então ela não controla a salivação, então esse era o considerado deficiente intelectual mais grave, por assim dizer, né? E nós sabemos que a paralisia cerebral tem o cognitivo preservado. Então tem uma aluna no primeiro ano de pedagogia com cognitivo preservado e a única comunicação que ela tem é com os pés, né? Mas o cognitivo está preservado. Então a nota que ela teve na minha disciplina foi 10, né? E poucos tiveram 10. Então isso é um grande avanço. Se eu não tenho um restaurante para o deficiente, se eu não tenho uma igreja para o deficiente, então eu não posso esperar ter uma escola para o deficiente, né? Exclusiva para o deficiente, né? Exatamente. O restaurante é para todos, a escola é para todos e a faculdade é para todos. E a gente tem visto, né, um acesso cada vez maior, isso é muito positivo. E a gente vai se preparando, vai estudando, vai tentando dar conta de tudo isso. Fácil não é, mas o que é fácil? Sim. Tudo que nós conseguimos com um pouco mais de sacrifício é mais prazeroso no final, né? A recompensa
é a gente ver aquele aluno formando-se e graduando-se também, embora as suas dificuldades. Mas por falar em deficiência e dificuldade, quais são as grandes dificuldades que as escolas enfrentam com relação à inclusão? Porque deve existir alguma dificuldade. Sim. De aceitação, de financeira, qualquer uma delas. As dificuldades que as escolas frequentam, que as escolas têm no que diz respeito ou enfrentam, no que diz respeito à inclusão, é a dificuldade da escola, por assim dizer, né? Não especificamente da inclusão. É incluir todos, né? Ensinar a todos, porque eu não tenho na sala de aula apenas o deficiente intelectual ou visual. Eu tenho o que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que tem um transtorno emocional, o que está vivendo uma situação conflituosa, o que não tem limite em casa. Então nós, na escola, enquanto professores, a nossa grande dificuldade é ensinar a todos, de fato, e ensinar as diferenças, por assim dizer, né? Então a nossa dificuldade é porque hoje o acesso à escola é de todos, né? Então ser professor de uma elite é muito mais fácil do que ser professor de todos, né? Se a gente pensar na década de 50, que a escola era para a elite, não é? Nem todos estavam na escola, então ser professor era mais fácil. Hoje todos estão na escola, então esse é o nosso desafio, ensinar a todos. Então não é fácil, é um desafio a cada dia mesmo, né? Mas é gratificante. Sim, né? Muito bem. Olha, bastante esclarecedor, e eu espero que, inclusive, os nossos telespectadores tenham aprendido muito como eu aprendi, e também os alunos que não têm deficiência alguma possam trabalhar em favor daqueles que estão ao seu derredor com deficiência. E eu creio que no futuro próximo nós ainda veremos muitos desses alunos destacando-se, né, como profissionais, como excelentes profissionais. Aliás, apenas a título de comentário, existe também uma lei que obriga as empresas a terem um percentual de funcionários com algum tipo de deficiência. Não é fato? Sim, isso é bem importante. As prefeituras, o governo. Os concursos públicos, é justo. Né? Sim. É justo, porque do contrário, nem todas as empresas contratariam um deficiente, pelo preconceito, não é? Então, não deveria ter, né? A gente não teria que ter a necessidade dessa lei, mas não havendo a conscientização, é justo que se tenha. Não havendo a conscientização, vai pela imposição, né? A lei exigindo esse percentual, e a gente sabe que a maioria das empresas procuram cumprir para não se verem em dificuldade com multas e outras coisas assim, né? E é muito positivo. A gente vê nas prefeituras, em entidades, inclusive escolas, faculdades, tem alunos portadores de alguma deficiência. E eles estão sendo preparados pela escola pública, e os professores, eu quero deixar aqui registrado, vocês estão de parabéns, todos, vocês que cuidam de todas as nossas crianças, mas especificamente desses que são portadores de alguma deficiência, vocês estão de parabéns, porque não é uma tarefa fácil, e eu sei que o resultado, como eu disse, ele virá, a recompensa virá. Professora Luciana Leal, nós mais uma vez nos sentimos muito honrados com a sua presença. O Rotary Club agradece a sua presença e espero que volte em outra ocasião para nós termos um outro bate-papo gostoso desse e informação. As câmeras da TV para a sua consideração final. Eu fico muito agradecida pelo convite, agradeço a você, João Elias, agradeço ao programa, né, Mão na Roda, ao Rotary pelo convite, e eu estou à disposição, sempre. Muito obrigado, e assim nós chegamos ao final do nosso programa, e desejando a você que nos acompanhou até agora paz, alegria, felicidade, conhecimento, e que Deus nos abençoe.